Ok, hoje à noite o Yortzeit da minha mãe, na Bluma, uma das Bluma Basosher, Alea Sholem, o costume é fazer um Siyum Maseches, em término do estudo talmúdico, e o motivo que a gente faz um Siyum Maseches é porque existe uma discussão se o dia do Yortzeit é um dia triste, que tem que jejuar, tem vários assuntos do Yortzeit ligado que não pode participar de festas, enfim, é um dia triste. Isso é no conceito geral da Halachá. Mas entre os Hassidim, o dia do Yortzeit é um dia festivo, comemorativo. E a base disso é o Rabbi Shimon Bar Yochai. O dia do Yortzeit dele, ele pediu para que fosse lembrado de uma forma, uma alegria. Então, realmente, tem várias ideias, se faz Lechaim. Tem várias ideias, se faz Lechaim nesse dia, se faz comemorações. Porque realmente no dia do Yortzeit, no dia que a Neshama se eleva, e ela realmente chega nas alturas, e ela, com ele, Yeshua do Karavaja, pode ajudar muito mais que ela podia fazer em vida. Então, é um momento de uma elevação da Neshama, então isso traz uma alegria. Então, já que existe essa divergência, essa discussão, na verdade, como se a gente comemora o dia do Yortzeit, se é com alegria, jejuns e tristeza. Então, entre os Hassidim, que comemora com alegria, mas faz um Lechaim, etc. Principalmente minha mãe, que para ela tudo é motivo de alegria, tudo de festa. Eu lembro então, estava sentado, Shiva sobre o meu pai, Shiva com o meu pai, minha mãe, ela recebia as pessoas como que ela recebia nas festas de aniversário. Para ela, tanto faz. Tem gente em casa, ela tem que servir, ela tem que... Para ela, então, com certeza, não combina entre fazer algo. Mas, para que realmente, como tem essa ideia na Halachá, então o Rebbe falou que o nosso costume é fazer um Siyum Masechet, no término do tratado talmúdico, e já que nós estamos fazendo um Siyum Masechet, nós vamos, através disso, comemorar, e aí sem nenhuma dúvida, sem nenhuma tristeza. Então, o Siyum que eu vou fazer hoje é de Masechet Bechorot, que Bechorot significa os primogênitos, que fala várias leis de primogênito. Nós temos muitas halachot que está ligado com o primogênito. Nós temos o primogênito do homem, um homem que nasceu primogênito, ele tem que ser resgatado, dá para um Kohen 5 moedas de prata, e isso é o Pidyon Haben. Existe um Kohen do animal, que na época do Beit HaMikdash, se ele era do gado ou do rebanho, ele era levado como o Bechor, ele era levado como uma oferenda para o Beit HaMikdash. E hoje em dia, quando nasce um Bechor, tem que esperar até ele ficar com defeito físico e se dá para um Kohen. Existe um outro tipo de primogênito, que é um primogênito de um burro. Burro que ele nasce, uma burra, aquela dá luz a um primogênito, esse também tem que ser resgatado por um cordeiro e é dado para um Kohen. Com todas essas leis, se fala aqui na nossa Gemara, e ela termina com as leis de Maser Behemah. Outra lei, que um animal que ele é tirado um dízimo, todos os animais que nasciam no ano tinham que ser separados, e o dízimo era levado para o Beit HaMikdash para fazer com ele um korban, uma oferenda. Nós vamos ver realmente todos esses assuntos, e logicamente conectar isso aqui com a Parashá da semana, e conectar isso aqui com a festa de Hanukkah. Então vamos ver exatamente, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o Siyum do Tratado de Bechorot. O Siyum do Tratado de Bechorot, como nós falamos, o último capítulo, ele não fala do Bechor, do primogênito, ele fala das leis do Maaser. Maaser é as leis do dízimo, mas não do dízimo do produto, do dízimo de animal. Quando a pessoa tem vários animais, ele tem que colocar todos eles num cercado e começar a contar os animais que saem, 1, 2, 3, 4 e o 9. E o 10º animal que sai, ele é pintado e ele fica sendo maaser, dízimo. E esse dízimo, ele tem outra lei,
ele é levado para o Beit HaMikdash para ser feito dele uma oferenda. E se ele tem algum defeito físico, se ele tem algum defeito físico... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência. E as máquinas falam sozinhas. E no caso que o animal que saiu, o décimo que saiu, ele tem algum defeito físico, não pode ser levado como corban, ele pode ser ingerido pelo dono do corban. Então isso é chamado dízimo. A última Mishnah nos diz, se a pessoa tinha um cercado cheio de animais, e aí saiu um, dois, quando saiu o nono, em vez de ele falar nono, ele falou décimo. Ele se enganou. Ele falou décimo. E aí saiu o décimo, e ele se enganou. Ele falou, nono. E aí saiu o décimo primeiro, e ele falou décimo. Aqui ele se enganou totalmente. O nono ele chamou de décimo. O décimo ele chamou de nono. O décimo primeiro ele chamou de décimo. Então, qual é a lei que fala sobre isso? Então, existe... a Halachá fala para nós o seguinte, o nono, apesar que ele era o nono, não era o décimo, não tinha santidade, mas já que ele chamou aquilo de décimo, então ele não pode voltar atrás, e ele não é feito uma oferenda, mas tem que esperar até ter um defeito físico, e aí ele pode comer com a santidade de Maser, com uma santidade, mesmo que era o nono, ele falou décimo, que aprende da Torá, que o Maser, ele se estica também das laterais. E o décimo que saiu, que ele chamou de nono, ele é Maser. Apesar que ele falou nono, ele é Maser. E o décimo primeiro, que ele chamou de décimo, já que o décimo ele chamou de nono, esse décimo primeiro ele chamou de décimo, esse décimo também tem santidade. E ele deve ser feito com ele um outro corban, chamado Shlamim. Uma outra lei, é feito dele um corban Shlamim. E a Gemara aprende todos esses detalhes, de onde a gente aprende cada uma dessas coisas. Isso é a Mishnah. A Gemara, quando ela termina isso aqui, ele fala o seguinte, isso tudo está se tratando se quem está contando os animais é o próprio dono. Mas se não é o próprio dono, é uma outra pessoa que está contando os animais. E, quer dizer, o dono dos animais falou, olha, vai lá, pega lá no meu cercado e tira o dízimo. E ele chamou o nono de décimo, e o décimo de nono, e o décimo primeiro de décimo. Então fala para nós, Alahá, que o décimo primeiro não ficou santificado. Por quê? Ele falou, olha, eu te mandei para fazer o trabalho certo. Eu te mandei para você fazer o trabalho certo. Você errou. Eu não sou... Você, quando você errou, você não estava fazendo a minha missão. Minha missão é você fazer a coisa certa. Você errou. Errou. Então não foi o meu erro. Então, 11º está livre. Ele não é um corban. Sobre o nono, tem discussão entre a Papa e a Papa, se o nono é santificado ou não. Mas o 11º, com certeza, por que o dono vai perder mais um animal? Já basta que um é uma oferenda, vai pegar mais uma, vai fazer mais uma oferenda. Então, não, já que não fui eu que fiz, foi o fulano, então, realmente, ele fala para ele, pergunta a Gemara, qual a diferença que nós... Agora ele vai falar sobre uma outra lei. Uma outra alahá, que fala para nós o seguinte, uma pessoa que ele tira trumá do seu produto agrícola, ele tem que separar, tem três possibilidades. Uma pessoa que é muito pão duro, quando ele tira trumá, ele separa 1 por 60. Só 1 por 60, isso ele dá para trumá. Uma pessoa que é mão aberta, ele dá 1 por 40. Quer dizer, cada 1 por 40, ele separa e dá para trumá. Uma pessoa que é mediana, nem mão aberta, nem mão fechada, ele dá 1 por 50. Existe um passuco para cada uma dessas três ideias. Então, fala para nós, se o dono da casa, ele mandou alguém, você vai lá e tira uma macer, tira a trumá. E o cara foi, e ele não... Então, se ele sabe exatamente quanto que o dono da casa ele tira, se sempre é 1 por 50, vai tirar 1 por 50, se é 1 por 40, 1 por 40, 1 por 30, assim por diante. Vem a ideia
se ele não sabe da tocha ou balabait, ele não conhece como que funciona o balabait. Então ele tem que tirar o caminho do meio, 1 por 50. Você não sabe 1 por 50. O que acontece se ele tirou 1 por 60? Ele não sabia se o cara 1 por 60, não tem problema. Até o dono da casa ficar mais contente. Ganhou 10% a mais. Tá válido. Agora, o que aconteceu se ele tirou 1 por 40? Talvez o dono da casa ficar nervoso. Eu ia dar só 1 por 50. O que você tirou 1 por 40? Então ele falou, tanto faz se ele deu 10% a menos. Tanto faz se ele deu 10% a mais. O que ele fez? Está feito. Mas por quê? No caso do dízimo, nós falamos que quando a pessoa conta, falou que o 11º não é considerado. O 11º não é considerado o dízimo, já que não foi o próprio dono. Eu te mandei para você fazer a coisa certa e não a coisa errada. Por que em Trumá, quando ele tirou 1 por 40, nós não falamos a mesma coisa? Olha, somente 1 por 50 a de Trumá, o resto você acrescentou. Então lá falou para nós, fala para nós, Agmará, assim termina Agmará. Já que existem aquelas pessoas que são bom molho, que eles tiram 1 por 40. Existem aqueles que são pão duros, que eles tiram 1 por 60. Quando ele fez esse erro, ele tirou 1 por 60, 1 por 40, ele vai falar para o cara, olha, eu te avaliei dessa forma. Eu te avaliei dessa forma. Para mim, você era uma pessoa que ia tirar 1 por 60, 1 por 40. Então, por isso, nesse caso, isso não é um erro. Mas aqui no nosso caso, é um erro, porque ele não deveria dizer que o 19º e o 11º ele fez errado. Dá um animal a mais, ele não tem direito. Mas avaliar a mais, ele tem. Pode ser que essa foi a avaliação dele. Existem aqueles que dão por 40. Então não foi um erro. O cara mandou ele tirar trumá. Ele exagerou um pouquinho, mas essa é a maneira dele escolher. E assim termina o Tratado de Bechorot. O que isso tem a ver? Então, aqui vamos voltar aqui para o nosso assunto. No caso que ele acrescentou um animal a mais, ele não tinha direito, mas no caso que ele acrescentou um pouco a mais, se ele diminuiu a quantidade de trumá, não tem dúvida que valeu, que o dono saiu ganhando. Mas mesmo que ele acrescentou, ele pode dizer, olha, eu sempre pensei, sempre olhei para você como uma pessoa que é benevolente, então por isso eu teria mais, então por isso valeu. Ok, vamos agora ver o que isso tudo tem a ver. Vamos tentar ligar isso aqui com a paraxá da semana, com os dias de Hanukkah. E também vamos tentar ligar isso aqui com vamos tentar ligar isso aqui com o Yortza da minha mãe. Vamos ver. Nós sabemos sobre o nome da Masechet Bechorot. E um dos assuntos de Bechorot que nós falamos é o Pidyon Aben, que uma pessoa que ela separou, que ela nasce para ela o primogênito, ela tem que separar 5 moedas e dá para o correto. Qual é o motivo que foi escolhido essas 5 moedas? Qual é o motivo que foi escolhido 5 moedas? Então, a Gemara nos dá várias ideias. Uma das ideias é que foi escolhido 5 moedas de prata, 5 shekel, vale 20 dinar. Cada shekel é 4 dinar, 5 moedas de prata vale 20 dinar. Então, o que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer para nós o seguinte: os irmãos de Yosef, quando eles venderam Yosef como escravo, ele valia, venderam ele por 20 moedas. 20 moedas quer dizer 20 dinar, que é 5 shekels. A Torá fala o seguinte: teus irmãos venderam, os irmãos de Yosef venderam Yosef, que ele era o primogênito de Rachel, por 20 moedas, quer dizer por 5 shekels. Então, por isso, em todas as gerações, quando vai nascer para vocês um primogênito, eles têm que pagar 5 shekels. Essa sim explica, essa é uma das explicações. A pergunta é, o que tem a ver? O que tem a ver aqui? Uma mitzvah como essa de Pidyon Aben, quando tem um Pidyon Aben na cidade, todo mundo sai correndo, Pidyon Aben. Uma festa, todo mundo quer participar. Tanta coisa bonita se faz no Pidyon Aben. Uma mitzvah como essa, por que a gente ganhou? Porque os irmãos venderam Yosef como escravo. No caso de um pecado como esse, nós vamos ganhar uma mitzvah como essa de Pidyon Aben? Como isso aqui? Como que a Torá compara uma coisa com a outra? Lá eles fizeram o maior pecado, venderam um irmão para escravo.
E aqui nós estamos fazendo Pinyan Ben. O que nós estamos... Mas a explicação disso é o seguinte. A nossa paraxá, hoje alguém me falou, o que me falou? Que, aqui o Rabino Mordechai Gertzshen falou para mim que sempre quando ele leu esse conto de Yosef, com os irmãos, ele sempre chora. Que é uma coisa muito emocionante. Ele lê isso todo ano, mas nós vemos realmente no momento que estava no começo da nossa paraxá, Yosef, ele queria pegar os irmãos como escravo. Ele foi acusado de roubo. E estava aquela dúvida, o que ia acontecer. E Eudá, então, ele entrou para gritar e para falar que como você faz uma coisa como essa? O que está acontecendo? O que fez? O que fez? O que aconteceu na nossa história? Ele podia pensar, quem estava na pele de Eudá dos irmãos, que é o momento mais difícil que eles têm na história da vida deles. Imagina, está lá, nós temos lá, eles estão no momento que ele vai ser entregue agora como escravo. O que vai acontecer com o papai? Vai ser a maior desgraça da história. E o que acontece de repente? Ani Yosef. Eu sou Yosef. Bom, então, eu sou Yosef. Deram para Mitzrayim. De repente, Yosef, ele viu que os irmãos começam a se afastar. Ei, alô, eu sou irmão de vocês. Aí eles se afastam mais ainda. O que aconteceu? Ele pescou. Vocês estão com vergonha que vocês me venderam? Não foram vocês que me venderam. Loatem, não foram vocês que me venderam como escravo. Que é Elohim, Deus me vendeu como escravo. Vocês achavam que vocês estavam fazendo uma coisa errada? Vocês não estavam fazendo nada de errado. Por causa de vocês, eu salvei o mundo inteiro da fome. Vocês fizeram algo muito positivo. Vocês estão aqui reclamando, fomos vendidos como... Olha o que aconteceu, nós vendemos nosso irmão como escravo, estamos com medo do que ele vai fazer conosco. Com medo de mim? Pelo contrário, eu tenho que agradecer a vocês. Por causa de vocês, eu salvei a humanidade inteira. Imagina, como pode uma pessoa que foi vendida pelos irmãos enfrentar eles dessa maneira? Como ele pode chegar para essa maneira? Como que eles têm? Tem que ser uma pessoa que tem muita bondade no coração dele. Para não guardar rancor nesse momento, os irmãos queriam matar ele, vender ele como escravo. É algo muito impressionante. E ele ainda insistiu. Na verdade, o Alter Rebbe escreve sobre isso no Tânia, no final do capítulo 12. Fala lá quem é o Benoni. Benoni é uma pessoa que nunca pecou e nunca vai pecar. Não somente entre o homem e Deus, mas também entre o homem e o próximo. Benoni nunca vai fazer algo de errado. E mesmo em assuntos de Ben Adam Lachaberó, entre o homem e o próximo, um Benoni ele não erra. Tem que aprender de Yosef com seus irmãos. Yosef ele estava disposto não somente a perdoar os irmãos, ele estava encontrando desculpa para os irmãos. Ele estava se desculpando pelos irmãos que ele venderam ele como está. O que vocês estão nervosos? O que vocês estão com medo? Vocês não fizeram nada demais. Quem tem o poder, quem tem uma força como essa de dominar o Yetzirah de tal forma de não guardar mágoa e etc. Então, para nós, a venda de Yosef foi algo terrível. Mas Yosef, ele falou que isso que causou toda a salvação de todos os egípcios, toda a família de Jacob, mais ainda, por causa de Yosef, está escrito quando Deus prometeu para Abraão que teu povo vai ser escravo, uma terra estranha, 400 anos. A Gemara nos diz que o povo de Israel tinha que descer para o Egito como se fossem escravos, concorrentes, etc. Por causa de Yosef, eles desceram com honra, o pai do vice-rei, os irmãos do vice-rei. Então, isso trouxe para eles, perante os olhos de Yosef, essa venda dele foi algo muito positivo. Por isso, nós ganhamos a mitzvah de Pidyon Ben, que Pidyon Ben também é algo, uma mitzvah muito elevada, que Deus nos separou da impureza dos egípcios. Que um egípcio não tem esse sentimento de benevolência no coração dele. E nos colocou dentro do povo de Israel para ser aqueles Kohanim que realmente são aqueles que trazem bondade para todo mundo. Essa mitzvah do Pidyon Ben. Por quê? Porque vendeu Yosef. Perante os olhos de Yosef, isso aqui foi uma grande mitzvah. Que nós vemos realmente que, aos olhos de Yosef, como que Yosef ele olhava as pessoas, realmente
por causa disso, isso transformou nessa mitzvah grande de Pidyon Ben, que o ato que fizeram não foi algo negativo, mas sim algo, foi algo positivo. E aqui nós entendemos o final de Masechet Bechorot. Bechorot fala sobre o quê? Fala sobre a lei do primogênito, Pidyon Ben. Por que nós merecemos a mitzvah do Pidyon Ben? Ele termina dizendo, porque o homem, porque cada judeu avalia o outro como sendo benevolente. Quando eu tirei um por 40, eu pensei que você é o máximo. Essa maneira que eu te avaliei. Então, por isso, eu tirei um pouquinho mais de trumot. Porque um judeu, quando ele olha para o outro, ele olha sempre com o olho direito. Uma vez o Friedrich, o primeiro Rebbe, Friedrich Rebbe, o Rebbe anterior, perguntou para o pai, quando ele era pequeno, por que nós temos, por que ele falou, não, por que a letra Shin tem um pontinho, às vezes, do lado direito? E às vezes um pontinho do lado esquerdo. É Shin ou Sin, por que essa diferença? Então, o pai dele, que é o Rebbe Reshab, ele falou que esses pontinhos em cima do Shin são dois olhinhos, o olho direito e o olho esquerdo. Tem certas coisas que a gente tem que olhar com o olho esquerdo. Por exemplo, para uma bala, para um doce, para guloseimas, com o olho esquerdo. Tem certas coisas que a gente tem que olhar com o olho direito. Por exemplo, com outro judeu. Tem que olhar com o olho direito. E isso que termina a Gemara dizendo, eu olhei para você com o olho direito. Eu achei que você era uma pessoa que realmente só ia dar o máximo possível. Por isso eu dei por 40. E assim que viu Yosef, seus irmãos, todo mundo, toda a humanidade olharia para isso como um ato grave contra o irmão, como pode ser. Yosef olhava com o olho direito. Ele conseguiu olhar isso aqui com o olho direito. E isso que realmente trouxe todo o milagre que aconteceu com o povo de Israel, justamente a salvação do povo de Israel, a maneira como eles foram que Jacob, ele falou que ele viveu seus melhores anos no Egito, justamente por esse comportamento positivo de Yosef. E a mesma coisa nós temos com relação aos dias de Hanukkah. Os dias de Hanukkah nos diz que o povo de Israel é um povo especial. Pode ser que eles são poucos, pode ser que eles são fracos, pode ser que eles não têm todo esse poder, mas já que eles têm a força divina, eles têm a luz divina, então Deus entregou muitos na mão de poucos, fortes na mão de fracos. Por quê? Porque são impuros na mão de puros. Não existe um povo como o povo judeu. Que povo é esse que está escrito que Deus, que o povo de Israel não errou quando ele escolheu Deus como Deus. Mas Deus também não errou quando ele escolheu esse povo, porque ele não teria nenhum povo igual no mundo para escolher que seria tão bom e tão benevolente que nem esse povo de Israel. E já que são puros, então os impuros foram entregues na mão deles, apesar que eles são mais fortes, apesar que eles são realmente mais poderosos, mas no momento que a pessoa vai com a bondade, igual Yosef, ele era um povo judeu, era a porcentagem que existe de judeus no mundo é tão pouca, e realmente eles estão, quem era o vice-rei do Egito, que era superpotência, um judeu, como toda a nossa história. Quem são os grandes judeus? Por quê? Porque realmente é a luz contra a escuridão, é a pureza contra a impureza. Então, por isso, realmente, estão sempre por cima e eles têm sempre esse poder. E tem um grande sábio racídico que ele fala que o assunto que ele termina, o assunto de Bechorot, ele fala o seguinte: o que traz para o povo de Israel essa santidade de Bechor é justamente o fato da união do povo de Israel. Quando estão unidos, quando eles estão de uma forma ligados um com o outro, isso realmente faz que a presença divina se encontre de uma forma revelada, isso faz que eles são considerados Bechor, isso faz que eles são o Maaser, o dízimo, que ambos, tanto o Bechor, tanto o Maaser, eles são sagrados por si só. A Assiri é Kodesh, o 10º sagrado que cada Yehudi tem dentro de si, no coração dele. Um ponto judaico que é 1/10 de toda a sua, 1/10 de todos os seus poderes, por isso que 10 judeus formam um minyan. A Assiri é Kodesh, cada judeu tem essa santidade, e por isso o Bechor Etnei, Hashem colocou a gente como primogênito, fez a gente esse assunto especial. E é essa ligação que nós podemos encontrar também com a Yortza da minha mãe, que ela era uma pessoa que não existia diferenças entre quem era que batia na casa dela. Podia ser a pessoa mais importante ou a menos importante, era tratada com a mesma devoção, com a mesma alegria, com o mesmo amor. Eu lembro que pessoas iam visitar, conversar, falou,
oferece para ele uma janta. Ele vem conversar comigo. Não, mas oferece para ele uma janta. Eu falei, ele não vai querer. A mãe oferecia, ele sentava, ele comia. As pessoas, era um, era outro, assim. As pessoas sabiam que na casa da minha mãe era um lugar aberto à visão, como ela via um outro judeu, era uma diferença elevada. Ela até mesmo não judeus, realmente ela estava sempre pronta para ajudar qualquer um, de qualquer situação. Ela sempre tinha aquele olho direito dela, era muito bom, ela sempre conseguia enxergar o lado positivo que tinha em cada um, como sempre que tinha qualquer comemoração. Então, realmente ela falava, não esquece de convidar aquele, não esquece de falar com aquele, que cada um para ela era importante, cada um era visto com o olho direito da maneira correta. Por isso, realmente, ela fala, ela mereceu ter, ela acendeu nesse mundo seis velhinhas, não velhinhas, velhinhas, com 6 filhos que ela deixou. Ela faleceu na sexta noite de Hanukkah, justamente no dia de Rosh Chodesh. Mamãe, todo dia eu chegava, ela falava, o que eu tenho que rezar hoje? Eu mostrar para o Sidur o dia de hoje, mas quando chegava Rosh Chodesh, para ela era um dia especial, porque ela tinha o Halel, tinha o Bor Nafshi, para ela isso aqui era a coisa mais especial. No último Rosh Chodesh da vida dela, ela não conseguiu falar, ela estava em coma. Então Deus levou ela lá em cima para levar a falar o Bor Nafshi, falar o Halel. Ela já ela faleceu justamente nesse dia e deu tempo ainda dela pegar o primeiro minyan lá em cima. Ela faleceu de madrugada, ela pegou o Baruch Nafshi, pegou o Halel dela e assim até hoje temos certeza absoluta que ela continua a falar. Então isso realmente é o exemplo que ela deixou e ela acendeu as suas 6 velhinhas, ela faleceu na sexta velhinha de Hanukkah, que Hanukkah significa Hinuch, a educação, Hanukkah significa inauguração. E isso foi a educação e a inauguração que ela trouxe para todos. Ela trouxe realmente brachá, sucesso em todos os momentos. E da mesma forma que nós estamos terminando agora a Masechet Bechorot, e nós falamos que o principal do Bechor é Pidyon Ben, que Deus resgata os primogênitos. Nós esperamos que Deus resgata todo o povo de Israel, daqueles que estão prisioneiros fisicamente, que eles sejam libertados, aqueles que são prisioneiros espiritualmente, todos que estão no Galut, que Deus possa trazer Pidyon Ben, o resgate dos primogênitos, a vinda de Mashiach, a terceira construção, o terceiro Beit HaMikdash, a Geulah total e completa, que seja imediatamente para todos nós. Aí nesse momento, aqui aqueles que estão no outro mundo vão voltar para nós muito em breve, que possamos ver isso aqui muito em breve, se Deus quiser, para todos nós. Como o Rabino Shammai ele falou, ele mencionou a minha mãe, ela veio a falecer na festa de Hanukkah. Então, todo ano a gente tenta achar uma relação entre essa festa com a minha mãe. Tem um assunto que é trazido em Hassidut, a diferença da menorá, que era acesa no Beit HaMikdash, das velas de Hanukkah. As velas de Hanukkah, elas são acesas em lembrança ao milagre que ocorreu com a menorá. Só que existem diferenças gritantes entre essas duas mitzvot. A menorá, ela era acesa de dia, ainda de dia. A menorá, ela tinha 7 braços. A menorá, ela também, a menorá, ela era acesa etc. Enquanto a Hanukkah, a vela de Hanukkah, ela é acesa de noite. Ela é acesa, de acordo com a Halachá, deveria ser acesa na rua, do lado externo, do lado de dentro. Por que isso? Qual seria a razão? Se todo o motivo da comemoração de Hanukkah é baseado na vela da menorá, então por que existe essa diferença? E resumindo, porque na verdade o Shammai já falou tudo que ele deveria falar, o que deveria ser dito, mas resumindo, a ideia principal que é trazida nos Mamarim, nos discursos dos Rebbeim, é que na época do Beit HaMikdash, quando acendiam a menorá, havia um certo nível de divindade no mundo.
Então, para iluminar o mundo, não precisava se trazer uma luz tão elevada assim. Mas, na época dos Hashmonaim, quando eles venceram os gregos, naquela época havia uma impureza muito forte. Eles trouxeram toda a filosofia helenista que chegou na Terra Santa, em Israel, foi uma filosofia que veio impurificar os shmanim, os azeites. Mas sabido que o azeite representa a essência da alma do judeu. Eles queriam impurificar a essência da alma de cada Yehudi. Ou seja, eles trouxeram uma impureza muito forte. E para combater esse nível de impureza, precisaria se atrair um nível de divindade muito, muito mais elevado do que aquele que era atraído através da menorá. Esse nível de luz, ele consegue combater a escuridão. Diferente da luz da menorá, a luz da menorá iluminava quando todo mundo vivia uma vida sagrada na Terra Santa, todos os Eudim vivendo de acordo com a Halachá e etc. Mas com a impureza, com toda a impureza que os gregos trouxeram para combater essa impureza, precisava se atrair uma luz muito mais elevada, que essa é a luz da vela de Hanukkah. Essa é a razão pela qual nós acendemos a vela de Hanukkah justamente à noite. Não de dia, à noite, de noite. E nós acendemos ela na rua. Só que aí perguntam, mas precisa acender na rua? Pode acender, como alguns costumam, acender na janela, para que da janela a luz da Hanukkah, da menorá de Hanukkah, ilumine a rua. Só que o Rebbe ele explica algo muito bonito. O Rebbe ele diz que o fato que nós acendemos a vela de Hanukkah no lado externo da nossa casa, no lugar onde existe Reshut Rabim, a via pública. Rabim é explicado em Hassidut, quando as pessoas se sentem umas separadas das outras, quando Deus não está revelado. Porque quando Deus está revelado, quando Hashem está revelado, nós nos sentimos uma coisa só, que Enod Bilvadó, tudo é Deus. Tudo é Deus. Uma vez eu brinquei, costumo falar lá na minha sinagoga, que uma vez vieram reclamar sobre o meu irmão. Vieram reclamar do meu irmão. Né? Que o meu irmão falou, que o meu irmão havia dito que o Rebbe é Deus. Aí eu falei, e é verdade. Como? Rebbe é Deus, eu sou Deus, essa mesa é Deus, tudo é Deus. Na verdade, foi isso que ele falou, ele tinha entendido errado. Mas, na verdade, tudo é Deus. Deus, ele se encontra. Então, na verdade, só existe Deus, é uma coisa só. Quando nós nos sentimos entidades separadas, é quando nós nos encontramos numa situação de escuridão. Na via pública, onde reina a escuridão, nós precisamos acender uma vela de Hanukkah que ela luta contra essa escuridão. Agora, como a gente consegue trazer uma luz tão elevada assim? Como a festa de Hanukkah trouxe uma luz tão elevada? Nós temos outras festas no calendário judaico. E a luz que é atraída nessas festas não é tão elevada assim, a tal ponto de combater a escuridão, e como explica o Rebbe de Lubavitch, até transformar a escuridão em luz. Mostrar que por trás da escuridão existe uma luz. Como isso aconteceu na festa de Hanukkah? Isso aconteceu porque os Macabim, os Hashmonaim, eles tiveram autossacrifício. Eles se autossacrificaram. Eles revelaram a essência deles, que está totalmente conectada diretamente a Hashem. E isso acabou revelando a essência de Hashem aqui embaixo, a essência da luz divina, que essa é a luz de Hanukkah, que ilumina a escuridão, que revela a luz por trás da escuridão. E esse é o ponto que, já falei na minha sinagoga, mas esse é o ponto que eu vejo de uma maneira muito especial em minha mãe, Zichronah Libraha. Minha mãe, meu pai, como o Rabino Shammai falou, eles acenderam 6 velhinhos. A vida aqui, nessa cidade, antigamente, não era uma vida, no sentido religioso, não era tão fácil. Não tinha todas essas facilidades que nós temos hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil ser religioso. Era muito mais difícil. Tinha muitos
desafios, existiam muitos desafios nessa época. Então, para vencer esses desafios não era fácil. Para isso, precisava se sacrificar. Para isso, precisava se dedicar. Tem histórias dos meus pais, que eles simplesmente abriram mão, eles cederam de muitas mordomias que eles poderiam ter. Eles abriram mão disso pela educação dos filhos, para que os filhos eles tivessem um rinur, uma educação religiosa autêntica e e às vezes a vida não era fácil, mas ela não era fácil porque eles tinham em mente qual era o objetivo deles. O objetivo deles é iluminar o mundo, iluminar a escuridão, através dos seus filhos, através de suas velas. E por isso, a vela, não é à toa que minha mãe, justamente na sexta vela de Hanukkah, ela veio a falecer, exatamente demonstrando o, o Sahara, a recompensa que ela recebeu, mérito de toda a sua dedicação, todo o seu carinho, todo o seu empenho. Valeu o sacrifício que a Baruch Hashem, ela iluminou o mundo e continua iluminando o mundo através dos seus filhos e todos os seus descendentes. De certa forma, o momento, né, o dia do Yortzeit, não é um dia que a gente se reúne para ficar somente lembrando do falecido e chorando. A ideia seria e sim, é para que as pessoas que continuam aqui nesse mundo, elas aprendam uma lição de vida com aqueles que se foram, com essa grande lição que a gente pode aprender. Se nós queremos que os nossos filhos eles iluminem o mundo, tem que ter um sacrifício. Tem que ter um sacrifício, tem que abdicar de algumas coisas, tem que se esforçar, que no final vai valer a pena, o resultado acabará retornando e a pessoa verá frutos do seu amor, do seu esforço, de todo o seu esforço. A gente já possa, Bezat Hashem, ver o resultado do esforço de todo o clã de Israel. Na verdade, isso é um exemplo. Existem muitas outras pessoas em Am Israel que se dedicaram, que se sacrificaram pelo futuro do nosso povo e também viram resultado. Então, que a gente possa juntar os resultados de cada um desses e já trazer a Geulah Mitit Vashlema, que vai ser a grande revelação, a futura redenção, vai ser a grande revelação que tanto esperamos, o resultado final da transformação total de toda a escuridão do mundo, uma grande luz, que sejamos merecedores disso em breve. Até Hashem. Não é na primeira? Não tem lá depois? Ah. Vamos fazer por enquanto, né? Caso, tá isso. Foi acima da pressão.
Outro estava aí. Oi, Rachel, menina. Espera aí, não fala, mas daí hoje a mãe tem, né? Agora que está mais na sala. Nada, deixada, schmeirava. Al Israel, Bala, Banana, Tamid, Yaina, Tamid, Desa, Yaina, Mandi, Singeraista, Fiasa, Demidi, Bukhalafta, Vata, Yaina, Khaisha, Maraba, Sina, Khiza, Brach, Kana, Nichin, Levicha, Kana, Kana, Ishmael, Amen. Ishmael, Ishmael, ein Tod, Malin, Lakar, Israel, Amen. Amen. Vale, faz a bosta. Gracias. Vou fazer uma massagem, o principal da massagem. Pode pular. Numa da Sasha, deixa. Agora eu sei disso aqui. Ai.